pessoal, essa videoaula que eu estou trazendo aqui hoje para vocês, ela vai falar sobre probabilidade frequentista. Mas o que eu vou fazer antes? Eu vou relembrar vocês sobre a probabilidade clássica, né? Que vocês viram aí no material anterior a esse. Então, a probabilidade clássica, pessoal, ela é encontrada fazendo esse seguinte cálculo, né? Vou pegar o número de resultados possíveis, certo? Que esse número de resultados possíveis, ele é conhecido como espaço amostral. Foi falado isso num dos primeiros vídeos aí, certo? E em cima fica o número de resultados possíveis. No caso, perdão, número de resultados favoráveis, né? Ou seja, nesse caso, ele é chamado aqui de evento, é a quantidade de elementos que o evento possui. E aí eu trouxe aqui uma situação só para relembrar, certo? Que é o seguinte: ao jogar um dado não viciado para cima, enumerado de 1 a 6, qual é a chance de sair o número primo com a face voltada para cima? No primeiro momento, eu separei aqui os números de resultados favoráveis, ou seja, quem são os números que podem sair nesse lançamento, nesse sorteio. Então, nós vamos ter o número 1, número 2, número 3, número 4, o número 5 e o número 6. E esse aí, é claro, é o nosso espaço amostral, né? São todos os possíveis resultados. Espaço amostral, vou estar colocando bem aqui para vocês. Espaço amostral, ou seja, no meu espaço amostral ele possui 6 elementos. E os números de resultados possíveis, que no caso, que evento é esse, né? Que resultados possíveis é que ele está precisando? Ele está precisando aí que saia um número primo. E aí eu fui atrás dos valores que podem ser sorteados, que é o espaço amostral, quem deles são números primos, né? Aí nós selecionamos aqui o 2, que é o número primo, o 3 e o 5. Nós vamos ter apenas esses três números que são definidos como primos, certo? Aplicando a fórmula ali de cima, nós vamos ter que o quê? A probabilidade vai ser a quantidade do espaço amostral, né? Eu tenho 6 elementos. E em cima eu vou colocar a quantidade dos meus resultados possíveis, que é a quantidade de elementos do evento, né? Que evento é esse? Ser sorteado o número primo. Ficou 3 sobre 6. Fazendo aí as devidas simplificações, simplifiquei por 3, me resultou no numerador igual a 1 e no denominador igual a 2. E aí eu pulei até aqui uma etapa, pessoal, que esse 1 sobre 2, ele na verdade nós vamos ter que acrescentar um zero aqui, logo vou colocar 0, em seguida 10 dividido por 2 é 5, né? E aqui 5 vezes 2, 5, não sobra nada. Ou seja, esse 0,5, ele é do P, né? P igual a 1 sobre 2, que P é igual a 0,5 da divisão que foi feita, certo? E para me transformar isso em porcentagem, basta que eu multiplique o 0,5 por 100, vezes 100, para jogar para a porcentagem, certo? Quando eu realizar essa multiplicação, eu vou ter que essa vírgula aqui ela vai andar duas casas devido aos dois zeros do 100. É o que vai me resultar em 50%, certo? E aí, a aula de hoje, de fato, ela é o foco maior, é probabilidade frequentista. O que acontece? Existem algumas situações que a probabilidade clássica ela não vai conseguir, vamos supor, calcular as chances de determinados acontecimentos. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o do treino, né? Que um jogador faz para bater um pênalti. O que acontece? Quando o técnico seleciona os jogadores lá, quando tem a necessidade do pênalti, ou então nos acréscimos, né? Que levam aos pênaltis de uma partida de futebol, ele seleciona, o técnico
técnico seleciona alguns jogadores, tudo bem? Essa seleção ela não é feita de uma maneira aleatória, ela é feita de uma maneira pensando justamente na probabilidade, nas chances que aquele jogador tem de acertar, ou seja, são selecionados aqueles porque eles têm mais chances de acertarem o gol. Então vamos contextualizar essa ideia e vamos primeiro observar a questão clássica, né? A probabilidade clássica. Se eu for olhar essa problemática pela probabilidade clássica, nós vamos ter o seguinte. Vamos supor, o jogador está de frente ao gol, certo? E aí, qual é a probabilidade desse jogador acertar o gol? Pela clássica, né? Nós vamos nos perguntar aqui quem é o espaço amostral. O espaço amostral são os possíveis resultados, né? Então, quem são os possíveis resultados? Acertar o gol ou errar. É o meu espaço amostral. Só que o evento que eu quero é que eu estou perguntando assim, qual a chance desse jogador acertar o gol, né? Esse aqui é o meu espaço amostral, esse que eu coloquei agora, certo? E eu vou elencar o meu evento. O meu evento é o quê? Acertar. Tudo bem? Então, acertar é o meu evento dessa situação. Então, no momento que eu for calcular a probabilidade, no numerador eu vou estar colocando o número de elementos do evento, que é 1, que é a ideia de acertar, e no denominador eu vou estar colocando a quantidade do espaço amostral. Isso me resulta, no mesmo exemplo do anterior, vai dar 0,5, que convertendo isso para a porcentagem vai resultar em 50%. Mas, entretanto, o cálculo que o técnico se baseia para selecionar os jogadores, ela não é baseada na probabilidade clássica. Porque se for baseado na probabilidade clássica, qualquer jogador poderia ser selecionado para bater o pênalti, certo? O que ele faz? Ele faz a seleção de acordo com a probabilidade frequentista. É exatamente o que nós vamos ver agora. O que é a probabilidade frequentista? A probabilidade frequentista ela é calculada dividindo o número de vezes de ocorrência de A, certo? Sobre o número total de repetição do experimento. Então vamos já mostrar aqui para vocês como é que ficaria essa situação pela probabilidade frequentista. O que acontece? Quando os jogadores eles estão treinando, eles ficam treinando essas batidas ao gol, né? Esses chutes ao gol. E aí o técnico fica acompanhando, né? Auxiliando ali qual seria a melhor técnica, a melhor estratégia para que eles possam acertar com mais frequência, né? Ou seja, com mais vezes esse gol. Então, o que acontece? O jogador se direciona em frente ao gol e ele fica fazendo diversas repetições. Olha a palavra repetições, né? Chuta, aí vamos supor, marcou, chutou de novo, não marcou. Aí, chutou mais 5 vezes. Aí as próximas 5 vezes ele marcou. Aí depois ele chutou mais 3 vezes. E essas 3 vezes ele não acertou. Então é contabilizado a quantidade de acertos e a quantidade de erros. E o total de gols que foram chutados, né? Perdão. O total de chutes efetuado pelo jogador. Então o que eu quero dizer? Numa situação em que o jogador 1, vou botar aqui, ó. Numa situação em que o jogador 1 ele realizou um total de 30 chutes, certo? 30 chutes ao gol, certo? Porém, desses 30 chutes, ele acertou apenas 18. E aí, ele errou um total, né, de 12 chutes, né? Porque o total é 30 de chutes ao gol. Ele acertou aqui 18. Ao realizar 30 menos 18, resultou em 12. Então, o que acontece?
Para mim calcular a probabilidade desse jogador acertar o gol, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou pegar o número de vezes de ocorrência A. Quem seria esse número de vezes de ocorrência A? É o que você quer que aconteça. O que você quer que aconteça? O técnico quer que o jogador acerte o gol. Então eu vou pegar o número de vezes que aconteceu isso. Que aconteceu o quê? Desse jogador 1 ter acertado o gol. Então é um total de 18, certo? Foram 18 ocorrências que aconteceu o evento A, certo? Sobre o número total de repetições do experimento. O que é o número total de repetições do experimento? São o total de vezes que esse jogador chutou, né, a bola em direção ao gol. Ou seja, de um total de 30 chutes, esse jogador 1 ele acertou apenas 18 gols. Então, realizando a divisão aqui na lateral, eu vou pegar 18 dividido por 30. Imediatamente eu vou ter que adicionar o zero aqui do lado do 18, porque eu não consigo dividir o 18 por 30. Logo eu vou ter que botar 0, ao dividir 180 dividido por 30, eu vou resultar em 6. Ou seja, aqui a probabilidade é igual a 0,6. E para converter em porcentagem, eu tenho que transformar e multiplicar esse 0,6 por 100, que vai, na verdade, gerar 60%, né? Porque ao multiplicar 0,6 vezes 100, essa vírgula ela vai estar caminhando duas casas, uma e ela faria uma outra aqui, né? Certo? Em seguida, pessoal, eu vou trazer um outro exemplo, seria o jogador 2, né? O jogador 2, que estava aí treinando junto com esse jogador 1, ele também realizou 30 chutes ao gol, 30 chutes ao gol, certo? Entretanto, ele acertou aí, ele acertou 24 gols, né? E ele errou, né? Ou seja, não conseguiu marcar o gol em 6 chances. Ou seja, dos 30 chutes que ele fez, 24 ele acertou o gol e 6 ele errou. Então, calculando aí a probabilidade desse jogador 2, nós teremos o seguinte, que vai ser 24, que é o número, olhando lá em cima, ó, é o número de vezes de ocorrência de A, do evento A, né? Qual é o meu evento? É que o jogador acerte o gol. Então, o número de vezes que se repetiu, que isso aconteceu, foi 24. E embaixo é o número total de repetição do experimento. Que experimento? É o treino, não é ele ficar chutando ao gol. Então seria 24 sobre 30, certo? Já em seguida eu vou realizar essa divisão aqui na lateral, ó. Vai ser 24 dividido por 30. 24 não dá para dividir por 30, né? Eu vou ter que adicionar um zero, logo eu vou ter que colocar 0, e 240 dividido por 30 é 8, certo? Já vai dar certinho aqui, ó. Logo, P é igual a 0,8. E para transformar esse 0,8 em porcentagem, é só realizar a multiplicação por 100. E como nós vimos anteriormente, essa vírgula ela vai acabar caminhando duas casas, né? Então, P vai resultar em 80%. Notem, pessoal, que a porcentagem, a probabilidade, ela na verdade é uma fração, né? É uma comparação. O que está acontecendo? Eu tenho 18 de 30, ou seja, ele acertou 18 chutes de um total de 30. Isso resultou em 60%, ou seja, ele tem 60% de chance de acertar o gol. Enquanto o jogador 2, ele acertou 24 chutes de um total de 30. Em porcentagem, isso representa uma probabilidade de 80%, certo? Na oportunidade, pessoal, nós vamos estar aqui trazendo a página 130 para a gente fazer algumas investigações, tá? Que é justamente esse tópico dialogar e conhecer. Nenê foi um jogador de basquete brasileiro com 2,11 metros de altura, que atuou na Liga Norte-Americana de Basquete,
a NBA. Ele foi considerado um dos mais importantes pivôs da liga. Em 20 anos de carreira, Nenê converteu mais de 10 mil pontos em cerca de 900 partidas jogadas. Então a primeira pergunta é: qual era a probabilidade de Nenê acertar uma cesta de 2 pontos? Como se faz esse cálculo? Será que é possível utilizar a probabilidade clássica? Pessoal, primeiro que não é possível, né, calcular a probabilidade de Nenê acertar o lance de 2 pontos, certo? Por quê? Primeiro, para mim calcular a probabilidade de Nenê acertar a cesta de 2 pontos, eu tenho que verificar o total, né? Eu teria que fazer várias repetições, botar o Nenê para ficar arremessando a bola na cesta, né? Nessas de 2 pontos, e verificar o total de arremessos, que vai ficar embaixo, né? Que é o meu total de repetições. Teria que ficar o seguinte, ó. Teria que ter aqui no denominador o total de arremessos, e em cima eu teria que, no numerador, eu teria que colocar o total de arremessos que foram acertados, né? Que foi mais ou menos como a gente fez aqui dos chutes dos jogadores. Tudo bem? Como no caso eu não tenho essa quantidade de vezes que ele jogou essa bola para pontuar 2 pontos, e também não sei quantos arremessos dessa quantidade total ele conseguiu acertar, né? Então a gente não consegue calcular essa probabilidade. E interessante que essa é exatamente uma situação que você não consegue usar a probabilidade clássica, né? Você tem que usar a probabilidade frequentista, você tem que realizar esse experimento, tudo bem? Aí a segunda questão: e qual é a probabilidade de você converter em ponto um lance livre? Justifique a sua resposta. Aí, neste caso, você pode usar a probabilidade clássica. Aí, primeiro, não vamos poder utilizar a probabilidade clássica, pessoal. Porque, ó, qual é a probabilidade de você converter em ponto um lance livre? Pela clássica, só tem duas situações, que é o quê? Você acertar ou errar. Então é 50%. Não é interessante usar a probabilidade clássica nessa situação. É mais interessante você utilizar o quê? A probabilidade frequentista. Então, o que você teria que fazer? Você teria que pegar a bola, ficar arremessando as cestas, né? Arremessando essa bola na cesta, contabilizar o total de jogadas que você fez, que seria o meu espaço amostral, né? Ele ficaria aqui no denominador. Vamos supor, eu arremessei 60 vezes, né? E dessas 60 vezes, vamos dizer que eu acertei 35, certo? E aí teria que dividir 35 por 60 para poder encontrar o número decimal que resultaria depois em uma porcentagem. Então essa é a diferença, né, primordial entre a probabilidade clássica e a probabilidade frequentista. A probabilidade clássica, ela não necessita de um evento, certo? Você não precisa ficar repetindo um experimento várias vezes, né? Que no nosso caso aqui é chutar o gol ou jogar essa bola na cesta. Já a probabilidade frequentista, ela precisa que isso aconteça, certo? Que é o que acontece nos treinos, né? Tudo que é feito treino é para aumentar a probabilidade, né, de você tirar uma nota alta ou de você acertar um gol e por aí vai. Um exemplo: somente estudar é suficiente para você passar na prova? Fazer uma pontuação muito boa? Não. Quanto mais você treinar, quanto mais você estudar, mais chances você tem de se sair bem. Então acaba que isso é uma probabilidade frequentista, né? Porque, se eu for dar uma olhada nessa situação por um viés de probabilidade clássica, o que acontece? Qual é a chance de eu tirar nota boa na prova? É 50%. Ou você vai tirar nota boa, ou você não vai tirar. E a probabilidade frequentista faz o quê? Você treina várias vezes para que você aumente suas chances
de tirar uma nota boa. Certinho? E por hoje é só, pessoal. Valeu!